do ministro Patrus Ananias pelo convite, né, do Ministério se fazer representado numa discussão tão importante como essa. Né, os próprios números que o Deus Dará traz também o desafio que é para a agricultura familiar, o cadastramento ambiental rural. Como ele mesmo mostrou em dados do IBGE, a gente tem em torno de 4.500.000 propriedades ou posses, né, que deverão estar cadastradas no cadastramento ambiental rural. Tá? E fico muito feliz também, senador. Bom, eu acompanhei de parte do MDA, mas junto com os companheiros de governo, o próprio MAPA, Ministério do Meio Ambiente, toda a discussão do Código Florestal. É uma discussão, às vezes, bastante árdua, mas acho que no final com bastante consenso. E exatamente como mostrou Deus Dará, a gente teve a lei que foi promulgada aí em maio de 2012. E a gente está quase em maio de 2015, agora não discutindo mais o código em si, mas a implementação de alguns pontos bastante relevantes, e acredito que o cadastramento ambiental rural, o CAR, foi uma das grandes inovações do próprio Código Florestal. Né? Um desafio, mas também uma das grandes inovações para o país se assenhorar, né, dos seus ativos ambientais, para o país se assenhorar da dimensão que o nosso país, classificado como mega diverso, né, no mundo todo, para que a gente tenha esse retrato mais específico. Eu vou passar algumas lâminas que vai dar um pouco também essa dimensão e desafios e vou focar aqui especificamente no tema agricultura familiar, senador, porque a gente tem um companheiro também do INCRA, né, que vai abordar o tema do cadastramento de assentamentos rurais. Né? Esse é um mapa que dá para a gente um pouco a dimensão e concentração, podemos dizer assim, da agricultura familiar no país. Né? Se nós pegarmos ali aquela faixa um pouco mais em vermelho, laranja mais escuro, aqueles estados são estados onde nós temos mais de 100 mil agricultores familiares, segundo o censo do IBGE. Né? Portanto, a gente pega ali, se eu não me engano, são 13 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. Esses estados juntos representam algo em torno de 75% a quase 80% dos agricultores familiares no país. E mais do que isso, se nós pegarmos ali aqueles seis estados que estão destacados, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós englobamos aproximadamente 55% da agricultura familiar, ou melhor, dos estabelecimentos definidos como de agricultura familiar, segundo o censo IBGE. Portanto, existe um foco importante também a ser dado. É evidente que os outros estados também têm um número expressivo de agricultura familiar, mas somente com esses 6 estados nós estamos falando em algo em torno de 2.500.000 estabelecimentos familiares que deverão, obviamente, todos eles estar dentro do cadastramento ambiental rural. Portanto, isso é uma espacialização, né, que a gente traz, e obviamente a gente tem que definir algumas prioridades em função de orçamento, capacidade operacional, lembrando que o papel da União é um papel de apoio, né, aos agricultores familiares, para que todos eles tenham condição facilitada e no âmbito da gratuidade, né, que é o cadastramento ambiental rural. Antes de passar para o próximo slide, eu peço desculpas e queria cumprimentar também os membros da mesa, que acabei me esquecendo, mas todos os companheiros de governo, assim como das outras instituições. Na próxima lâmina, a gente tem uma outra abordagem. Né? Portanto, na lâmina anterior, a gente teve a concentração dos agricultores familiares no país. E essa é uma outra lâmina que traz a concentração das famílias assentadas no país. Né? Os dois segmentos, eles deverão estar também cadastrados, né, no CAR, mas ali a gente tem um quadro um pouco diferente daquele anterior.
Se a gente pegar o quadro de agricultura familiar, que quase desenha ali estados da Mata Atlântica, podemos dizer assim, na região norte e nordeste a gente tem a grande concentração das famílias assentadas no país. Portanto, ali Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e Pernambuco, nós temos também, segundo aí não o IBGE, mas o INCRA, né, a concentração de estados onde nós temos mais do que 30 mil famílias assentadas naquele estado, né? Portanto, própria Rondônia, senador, Mato Grosso também, né, concentra um número bastante elevado de assentamentos, né, e de famílias assentadas. E da mesma forma, se nós pegarmos ali Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso, isso é um exercício apenas, né, para a gente... por exemplo, metade dessas famílias assentadas estão nesses 4 estados, né? Então, dá para a gente também uma dimensão de espacialização da concentração que a gente tem de desafios também para o cadastramento ambiental rural. É verdade que se a gente juntar um mapa com o outro, a gente pega praticamente o Brasil como um todo, né, entre assentamentos e agricultura familiar, lembrando que isso é uma distribuição meramente didática, vamos dizer assim. Agricultor familiar e assentado tem uma lógica muito parecida em termos de políticas públicas, né? A própria lei 11.326, a lei da agricultura familiar, ela traz essa dimensão das políticas públicas para a agricultura familiar, além de povos e comunidades tradicionais, né, muito próprias, né? Bom, diante disso, o próximo slide, a situação atual de cadastramento, eu não vou repetir aquilo que o Deus Dará trouxe, mas eu acho que é fundamental a gente ter uma separação, uma ideia, assim, obviamente o foco é a agricultura familiar, portanto a gente está falando de imóveis até 4 módulos fiscais. A gente sabe que uma parte desses imóveis até 4 módulos fiscais não são da agricultura familiar, segundo a lei, mas são pequenos imóveis, né? O próximo slide dá para a gente um pouco a dimensão por módulo fiscal e por área, tá? Por exemplo, esses são dados de 29 de janeiro, eu acredito que o MMA já tenha dados um pouco mais atualizados, né? Mas só para a gente ter uma ideia, de 0 a 4 módulos fiscais, eu acho que todo mundo domina um pouco o tema dos módulos fiscais, cada município tem o seu módulo fiscal, que representa X hectares. Pode ser que lá em Cacoal seja não sei, vou chutar aqui, tá, de 50 ou de 80, 60, né? 60 hectares. Lá em Boca do Acre pode ser que seja de 80, lá em Cruzeiro do Sul pode ser que seja de 120. Me parece que a maior dimensão de um módulo fiscal está exatamente no Mato Grosso, que, se eu não me engano, são 120 hectares. Então, cada município tem o seu módulo fiscal definido segundo o sistema de exploração da região. Mas o importante ali é o quê? Desses imóveis de 0 a 4 módulos fiscais, o número de registros que identifica esses imóveis no cadastro ambiental rural, e aí o Deus Dará me corrija se eu tiver, se essa informação não for essa, ou se estiver muito diferente atualmente, eu acredito que não esteja ainda, não sei, mas 82%, representa 82% dos registros que o cadastro ambiental rural tem hoje no país, né? Então, a grande maioria que nós temos hoje de registros no cadastro ambiental rural, atuais, né, dos 256 mil, 82% são desses imóveis de 0 a 4 módulos fiscais. Na segunda tabela, também é por módulo fiscal, mas também considerando já alguns outros registros em projetos de assentamento, especialmente no Acre e no Mato Grosso, que estão em fase de envio. Acredito que esses em fase de envio já estejam computados hoje no CAR, mas a gente tem em torno de 87%, ou representam 87% dos registros que compõem hoje os imóveis que estão no CAR. Tá? E, por fim, se a gente pegar às vezes, módulo fiscal é um tema um pouco abstrato para efeitos de área, né, que a gente tem no meio rural, algumas regionalizações como tarefas, léguas, mas hectare é o que traz um pouco mais para o nosso senso comum, né? Então, ali uma outra separação, por exemplo, de 0 a 100 hectares, né? Nós temos 195, quase 200 mil, né, registros, representando algo em torno de 76%, né, de registros.
né? Isso difere bastante em relação à área, né, e número de imóveis, né? Acho que a próxima tabela, se a gente puder passar o próximo slide, não, é uma outra tabela, acredito que o Deus dará iria passar, que dá um pouco a dimensão assim, do total de 379 milhões de hectares que são passíveis de cadastramento, quanto dessa área que efetivamente já está cadastrada e quanto disso representa esses imóveis, né? E aí, no exercício que nós estamos fazendo, senador, no âmbito do Ministério, é um pouco descer mais a fundo de como elaborar estratégias para enfrentar esses desafios que a gente tem para o apoio ao cadastramento desses imóveis, né? Esse primeiro dado do custo médio é absolutamente uma média, tá? Em algumas regiões isso é maior, em algumas outras regiões é menor. A média sempre é complicado, que é aquela história de mão no congelador, no freezer e mão no forno, na média está tudo bem. Mas a gente precisa desses números para tentar estabelecer, inclusive, alguns temas de custo, né? Portanto, o custo médio para realizar o cadastro de R$ 150, o tempo médio para a realização de um cadastro ambiental rural, que significa sentar à frente de um computador, abrir o sistema, inserir as informações todas, inclusive as georreferenciadas, se estima em torno de 4 horas, né? Isso pode ser um pouco mais ou um pouco menos também. Equipamentos necessários, obviamente, aonde tem, né, o acesso à internet, mas um computador, um acesso à internet, ou então o offline, né, que existe essa possibilidade que o sistema também traz, impressora e scanner quando tiver necessidade também. E, obviamente, esse prazo que está estabelecido, que nos impõe um desafio maior ainda diante desses números, que é o quê? 6 de maio de 2015 acaba o prazo para cadastramento dado pela instrução normativa, né, e pela própria lei. O próximo. E aí queria trazer para vocês um pouco das possibilidades das políticas públicas que a gente atualmente desenvolve, coordena e pensa no âmbito do Ministério, para a gente dar conta também desse desafio, né? O próximo slide. E começando, obviamente, por um tema que acho que é consenso, né, no papel da assistência técnica e extensão rural no cadastramento ambiental, seja no apoio ou na própria elaboração do cadastramento ambiental rural da agricultura familiar. Aí é um mapa também de distribuição, aonde estão atualmente, também não é uma atualização total, dos municípios que estão hoje cobertos de alguma forma por assistência técnica e extensão rural, contratados por chamadas públicas que o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, já estabeleceu. Então, temos boa parte do país. É bem verdade que, dentro de um município, não são todos os agricultores familiares que são atendidos, né? Mas aí dá para a gente um pouco o desenho de onde está já em operação a assistência técnica e extensão rural, se essa for uma das estratégias que nós adotarmos para trazer os agricultores familiares para dentro do cadastro ambiental rural. Então, dá um total de 384 mil famílias atendidas, incorporando mais os números atendidos pelo INCRA. E aí me ajuda, Cadu, nesse número. Me parece que atualmente nós temos em torno de 400 mil famílias atendidas, né, com assistência técnica nos assentamentos, o que dá para a gente algo quase em torno de 800 mil famílias atendidas hoje com assistência técnica e extensão rural. Então, é uma política importante, é uma política que tende a crescer e tem que crescer, porque a nossa meta é a universalização do atendimento de assistência técnica, e é uma política que tem que necessariamente ser pensada de integração com o cadastramento ambiental rural. Por quê? Existe uma lógica muito simples, né? O próprio Código Florestal diz que, a partir de 2017, quem não estiver cadastrado no CAR não terá acesso a crédito, né? Então, esse é um ponto fundamental que, quem nós já conseguimos incluir produtivamente, nós não podemos correr o risco de que essa inclusão produtiva simplesmente desapareça por conta de não estar no cadastro ambiental rural, né? E aqui especialmente falando da agricultura familiar. Próximo, por favor. Bom, um pouco em números, né? Existem algumas chamadas públicas, que é a forma que o MDA trata de contratação de serviços de ATER,
que já estão na praça, inclusive, né? E 2 delas têm diretamente relação com o cadastro ambiental rural. Uma delas é a chamada de ATER, que presta serviços com foco em agroecologia, ou seja, é aquele técnico de extensão rural que está lá em campo, na propriedade, para quê? Para trazer não só os conceitos, mas a aplicabilidade da agroecologia para aquele agricultor familiar. Então, são 103 mil famílias já atendidas nessa chamada de ATER, e de outra chamada que nós temos também, que é de sustentabilidade, né, que trazem os aspectos aí da sustentabilidade na abrangência que ela merece ser tratada, que são 45 mil famílias atendidas com assistência técnica e extensão rural. E algumas chamadas que já estão prontas para lançamento. Existe uma chamada específica da região norte, que beneficiará 26 mil famílias, uma chamada pronta, já para ser lançada. Existem apenas alguns ajustes pequenos necessários, senador, para que a gente coloque isso na praça, né? Mas que vai atender 26 mil famílias. Essas chamadas já terão incluídas como uma das atribuições das empresas que se habilitarão e vencerão a elaboração do CAR. Não apenas no apoio, mas na própria elaboração do CAR. Estão previstos lá 6 horas técnicas, né, para cada um dos estabelecimentos, para que o técnico dê conta de inserção daquelas propriedades no cadastro ambiental rural. E uma outra na região Nordeste também, que já está previsto a inclusão desse serviço como uma das atribuições da prestação de ATER, com 50 mil famílias. Lembrando que aquelas outras chamadas que já estão, né, em andamento, elas também poderão ser aditivadas, né, as chamadas, os contratos, para que a gente tenha também aquelas famílias que já têm andamento, também existe a possibilidade de inserção no CAR. Falo isso porque existe toda uma discussão de aquela família que já está beneficiada com uma prestação de ATER, ela não pode ser beneficiada com uma nova enquanto aquela tiver em andamento. Portanto, fala-se da gente fazer uma chamada pública específica para a elaboração do CAR. Nós não vemos muita necessidade disso, porque é uma duplicação de trabalho. A gente pode, sim, aditivar algumas chamadas já estabelecidas. Próximo, por favor. Bom, aqui um pouco para além da ATER, algumas articulações possíveis, né, com organizações da agricultura familiar, que existirá, de fato, essa necessidade. O MDA não elaborará ele mesmo o CAR dos agricultores familiares, ele vai prestar o apoio, e alguns desses apoios são dessas políticas, por exemplo, de ATER, mas existe a necessidade de uma articulação forte com essas organizações. Por exemplo, e aqui só para ilustrar, né, a CONTAG, né, que é uma representação significativa desse público, tem cerca de 300 polos municipais regionais, né, onde a gente pode pensar num processo de capacitação desses polos para que eles sejam, inclusive, multiplicadores. Existem, se eu não me engano, 3.100 sindicatos no país, não são em todos os municípios, né? Mas pensar na capacitação de 3.100 municípios simplesmente é uma tarefa bastante grande, por se pensar apenas de uma vez só a gente capacitar. Então, a gente tem essa possibilidade. E puxando também o tema das cooperativas, como o colega Marcos já trouxe, as cooperativas da agricultura familiar também terão um papel significativo neste processo de trazer os cooperados para uma inserção deles no cadastro ambiental rural e de uma forma, às vezes, até mais massiva, né? Porque a gente tem uma possibilidade de interlocução bem expressiva. Próximo, por favor. O Terra Legal, queria só chamar a atenção aqui, senador, que esse foi um dos pontos que na sua fala inicial foi trazida, e é fundamental essa integração. Nós trabalhamos no MDA com um pensamento que a gente chama de rota de regularização fundiária e ambiental. Não dá para pensar, e se a gente pensar inclusive em termos de números, é impensável que nós termos posses georreferenciadas pelo Terra Legal e essas posses não estarem inseridas no cadastro ambiental rural. Um dos aspectos essenciais do próprio é o CAR no Terra Legal.
Aí nós temos o impedimento legal, inclusive, senador. Por quê? Porque a Lei 10.267, lá de 2001, né, é uma lei que cria, inclusive, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que, se a gente tivesse isso estabelecido já, eu acho que boa parte disso estaria equacionado, inclusive, né? Mas traz uma obrigação de que os imóveis estejam não apenas georreferenciados segundo uma precisão posicional, né, que nós conseguimos um pouco destravar um problema que era seríssimo, que é o tema da precisão posicional em si, onde se pedia um referenciamento geodésico, 50 centímetros, a gente conseguiu alterar isso. Mas existe ainda a necessidade de que esses imóveis estejam certificados, né, para que a gente tenha efetivamente uma possibilidade de ratificação ou emissão, inclusive, de um título, né? O cadastro ambiental rural não traz essa necessidade de precisão posicional, até porque ele é feito para facilitar a inserção dentro de um sistema. Deixa eu aproveitar a oportunidade. Ok. Eu tenho aqui a pergunta do João da Silva, setor Tapirema de Paraná, diz que eu não tenho documento definitivo da minha propriedade. Já posso fazer o CAR? Aproveitando o gancho, nós estamos falando de duas coisas simultâneas, que é exato. Que é o CAR e a regularização. Então ele não tem documento definitivo da propriedade. Já posso fazer o cadastro da minha propriedade? Essa é a pergunta do João da Silva, agradecendo a sua pergunta. Ok. Obrigado, senador. Obrigado, João.